A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 9850-50-930. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura eu recebo a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também o Felipe Mongruel, o Magal, advogado, professor de filosofia e um convidado muito especial para debater o nosso tema de hoje, que é o MST, o Movimento Sem Terra, o João Campos, integrante do setor de educação do MST Paraná. Todos muito bem-vindos à Rádio Cultura. A nossa conversa vai seguir com os nossos convidados sobre o MST, mas claro, sempre no primeiro bloco a gente traz aí notícias e informações do que está acontecendo pelo mundo para trazer para você, ouvinte da Rádio Cultura, informações para que você saiba, né, tirar suas conclusões sobre a movimentação do cenário no noticiário atual. Miriam Gonçalves, Felipe Magal, João Campos, bem-vindos à Rádio Cultura. Vamos começar. Obrigada, Mariane, bem-vindos e que bom estar com vocês. João, muito bem-vindo, Magal. Ô, Magal, eu queria saber uma coisa de você. Pois não. Se você tivesse preso lá no Paraguai, você, vamos dizer assim, falsificou um passaporte. Você acha que o ministro da Justiça, o Moro, ia lá falar com a juíza? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, acompanhando aqui do lado do João. Miriam está respondendo essa pergunta, com certeza não. Né? Eu também não, eu juro que também não. Eu acho que nem a OAB ia lá. Não. nem a OAB, de fato. Você não acha estranho? Engraçado, mas eu não sei, eu tenho essa sensação, assim, que há de estranheza, que um jogador de futebol, com todo o nosso respeito, o seu irmão, entrem num país vizinho que não precisa entrar com passaporte. Atenção, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, você pode viajar só com a sua própria carteira de identidade. Aí, não, você não entra com o seu passaporte, porque ele tem. Não, ele não entra com o seu passaporte, o Ronaldinho, ex-jogador do Barcelona. Ele entra com passaporte paraguaio falsificado. E aí? Parece que ele entrou com um, ia sair com outro, mas estava levando alguns, eu não sei como é que, né, porque, né, dizem que lá tem não, ele não consegue se explicar, né, ninguém consegue. Nem a gente, porque são 9 acusações, de uma tornou-se 9 acusações. Porque parece que seguiram aí um dinheiro, né, que foi depositado para conseguir. Foi muito interessante essa movimentação, porque a polícia paraguaia não está marcando toca, não está dormindo de toca. Seguiu a movimentação desse dinheiro e parece que atrás desse dinheiro vem muito mais dinheiro e muito mais coisa. E tem o envolvimento com um rapaz de nome Nelson, do qual já estava envolvido num escândalo do Banestado. Um escândalo que, por uma vez, já foi julgado por um certo juiz. Aquilo dos dólares? Exatamente. Que foi julgado pelo juiz Moro, aqui em Curitiba. Exatamente. Do Youssef. Exatamente. Que foi julgado a segunda vez de novo pelo juiz Moro. Aquele que teve 212 anos de prisão, que na verdade só cumpriu solto. 2. Ah, esse? Exatamente. Nossa. E o Moro? Não é que foi lá passar vergonha, rapaz? Pois foi lá dar uma dura no juiz, e não foi só o Moro que passou vergonha, viu? Porque terça-feira a Operação Força Tarefa Lava Jato foi fazer a sua coletiva. Veja só, Miriam, que coisa maravilhosa. Sua coletiva no aniversário de 6 anos da Operação Força Tarefa Lava Jato. E eu fui lá acompanhar essa coletiva para ver, obviamente, como eu não sou jornalista, eu tive que ficar para fora, porque advogado mesmo assim não pode entrar.
E então, quando eu cheguei, estavam passando todos os procuradores, e um deles, o pai de todos os filhos, de nome Januário Paludo, passa por mim e fala: vai trabalhar, vagabundo. E eu peguei e falei: essa é uma música do Chico Buarque, que inclusive está do nosso lado, ganhando título em Paris, diferente de vocês. Olha quem fala, olha quem fala. Eu acho tudo engraçado, mas assim, não, a gente tem que rir um pouco, né, da situação, porque a indignação chega a tal ponto, mas eles conseguem um fato por dia, que assim, o cara é embaixador do turismo do governo Bolsonaro, falsifica passaporte e vai parar no Paraguai com... Não, gente, é surreal. É surreal. Não, É Bolsonaro real, né? Não, eu brincando, pegando essa questão da gente tem que rir mesmo, parece piada pronta, né? Essa Não, coisa inacreditável. da falsificação, e todo dia a gente tem alguma coisa para... E assim, Mariane, não é pequeno. Não é pequeno. Sim, porque de uma questão se transformou em A nove, gente não como o Magal pode- mesmo é. falou, e vai ter muito pano A gente não porque pode aqui, obviamente, fazer acusações sem prova, a gente não Levianas, tem esse claro. hábito, né? Aquele procurador que você falou tem esse hábito, a gente não. Exato. Mas a coisa parece grande. E um ministro da Justiça sair de um país e ir lá fazer isso, eu nunca vi isso na minha vida. Nem de outros países. Não consigo imaginar um ministro italiano vindo aqui pressionar. a pergunta é, interessa a quem? A mim, não. Honestamente. O humor é fundamental mesmo, que bom que a gente tem que tratar com humor, Miriam, porque senão só o grau de indignação... Você quase me deu um susto. Do que? Você falou humor é fundamental, eu entendi. Humor é fundamental. Não é? Humor. Não é? Não é fundamental. Humor. Humor, né? Ai, ai, ai. Passamos para a nossa pauta? Eu gostaria aqui só de, antes de entrar no assunto MST, agradecendo mais uma vez a presença do João Campos, só fazer um registro de por que a gente está falando do MST hoje. Porque terminou essa semana, nessa última segunda-feira, dia 9 de março, o primeiro encontro das mulheres sem terra em Brasília. 314 mulheres do MST do Paraná participaram, inclusive do ato em frente ao Ministério da Agricultura, e esse foi um dos primeiros atos massivos de um órgão do governo vigente. Mais de 3.500 mulheres participantes do encontro estiveram presentes neste ato em frente ao Ministério. Né? Pensando que março é o mês da mulher, esse ato tão significativo, tão importante, né, de tanta expressão, terminou nessa última segunda-feira, dia 9, e é por isso que a gente quer falar um pouco sobre o MST, esse movimento tão importante, tão significativo no nosso país. Por isso a gente convidou o João Campos para trazer um pouco de informações. Então, João, por favor, bem-vindo à Rádio Cultura. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho aí o seu trabalho com o movimento. Boa tarde aos rádio ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado, Mariane, pelo espaço cedido aqui na rádio. E é um prazer sempre conversar e dialogar com a população sobre o Movimento Sem Terra. Sobre o Encontro Nacional das Mulheres, de repente eu sugeriria que você convidasse uma companheira futuramente para vir aqui falar dessa experiência do primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, que foi um encontro significativo no mês de março, com toda a simbologia que tem, né, a luta das mulheres nesse mês. E eu acompanhei de longe as notícias e as ações das mulheres lá em Brasília, né, que fizeram o seu encontro, conversaram sobre vários assuntos e fizeram uma grande ação, né, no Ministério da Agricultura, protestando aí contra a liberação massiva de agrotóxicos no Brasil, que tem sido um grande problema em nível nacional. O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, e o governo Bolsonaro se elegeu com essa pauta de facilitar a liberação de mais agrotóxicos. Então, no ano passado, foi batido um recorde de liberação de agrotóxicos. Nos últimos 15 anos, nunca tinha sido liberado tanto veneno para ser colocado no meio ambiente, na agricultura, e continuar poluindo mais ainda o meio ambiente, as águas, o solo, e causando problemas de saúde humana, que é um grande problema que a sociedade brasileira está enfrentando hoje, que vai se enfrentar nos próximos anos, e que a gente não pode deixar de discutir com a sociedade. E o MST... Eu preciso te interromper, João, só para colocar um dado para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, que eu acho interessante. Quando normalmente as pessoas pensam em MST, um fato que é real, que na verdade são aquelas famílias que estão localizadas ali num pequeno espaço de terra e que elas produzem só para elas. O que faltam são dados
Isso também é verdade, aquela agricultura ali de sustentação e tal. Mas o que falta, por exemplo, dados como que eu vou passar agora. A colheita de arroz orgânico já da safra 2019-2020, que já começou, num assentamento Filhos de Cepé, lá em Porto Alegre, é a maior colheita, né, de arroz Agroecológico. agroecológico da América Latina, né? Cara, isso é muita coisa. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Então, a MST hoje tem uma importância não só ela humana, social, na distribuição de terra e de renda, mas também de garantia da alimentação da população brasileira. Muito bem, eu acho que antes de falar desses dados que você traz, Miriam, é importante dizer que o MST nasce dessa contradição no Brasil entre o latifúndio, né, a concentração de terra, e um modelo de agricultura que tem priorizado essa forma de apropriação do solo brasileiro, em que pouquíssimas pessoas detêm a maior parte, né, da propriedade da terra e a grande maioria está sem a posse da terra ou em áreas muito pequenas. Então o MST nasce dessa contradição da Revolução Verde da década de 60 e 70, né, e nesses 36 anos o movimento tem resistido e feito o enfrentamento a esse tipo de agricultura, né, esse projeto de agricultura que o Brasil tem priorizado, que é o agronegócio hoje, na sua expressão máxima. E a partir de 2000, principalmente, nós temos assumido enquanto movimento a defesa de um outro modelo de agroecologia que tem como base a agroecologia, que é um novo modo de pensar a vida no campo, né? Não só a produção, mas também as relações humanas com a natureza e com a própria sociedade. E no 6º Congresso do movimento, nós afirmamos que a principal tarefa hoje da reforma agrária, dos assentados da reforma agrária, é produzir alimento sadio, produzir alimentos sem o uso de agrotóxicos, sem venenos, que não causem problema de saúde para a população. Hoje nós temos aí no mercado colocado para a população uma grande quantidade de alimentos envenenados, né? Hoje tem pesquisas que comprovam que o veneno está presente no leite materno. Teve uma outra pesquisa que identificou Roundup, né, ou glifosato na urina das crianças em uma escola. O que isso significa, João? O que é isso? Explicar para mim e para todo mundo. Certo. Isso significa que nós temos que discutir o problema. Não. Esse elemento que foi detectado é o que? Isso é de agrotóxico? Exatamente. Esses são resíduos de agrotóxicos que estão presentes no ser humano, que estão presentes no leite materno, que estão presentes no nosso organismo. Que você não sabe agora qual é o resultado que vai ter, que pode ser cancerígeno, que enfim. Que tem pesquisas que apontam essa tendência, né, com várias pesquisas, que apontam que os agrotóxicos causam problemas de má formação, a intoxicação vai causando outras doenças, né, que são diagnosticadas depois no sistema de saúde, mas não são identificadas como resultado dessa contaminação por venenos e produtos químicos. Nós temos uma pesquisa, por exemplo, no Instituto Butantan, que comprova que não há, inclusive, uma dose segura de agrotóxicos. Então, essa conversa de que o veneno, se for utilizado da forma correta, ele vai ficar lá na roça, não vai ficar na agricultura e não vai contaminar o ser humano, é uma conversa que não se comprova na prática. Mas as pesquisas estão demonstrando que esse agrotóxico que é colocado lá na lavoura da soja, do milho, do feijão, do arroz e de outros produtos que vão para a mesa do brasileiro e da brasileira, estão contaminados, elas estão com veneno. Por isso que tem uma produção de um audiovisual do Silvio Tendler que se chama O Veneno Está na Mesa. Porque na mesa do brasileiro e da brasileira todo dia está lá o agrotóxico. Ele não fica lá no meio ambiente. Então, quem pensa que está seguro nas cidades onde não há pulverização, que tampouco é uma verdade, hoje já estão fazendo pulverização de agrotóxicos nas cidades, mas esse agrotóxico vai chegar em cada um e cada uma. Por isso que é um tema que nós, na sociedade brasileira, temos que discutir. E não liberando... Eu me lembrei de um outro filminho aí, uma outra propaganda que diz: o agro é pop.
O agro é isso. Quer dizer, o agronegócio não se dedica a produtos orgânicos ou saudáveis, ele se dedica à produção. E produção cada vez mais bonita, né? Você acha aqueles morangos enormes, aqueles tomates maravilhosos, e você não se dá conta que se é assim por alguma razão, e essa razão não é uma razão saudável. No programa de hoje a gente traz as questões relacionadas ao Movimento Sem Terra, também a reforma agrária, um debate com a Miriam Gonçalves, com o Felipe Magal e com o João Campos, que vai seguir no próximo bloco. Então eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco. Um intervalinho rápido e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Aviso Coccel. A companhia campo-larguense de energia Coccel lançou o aplicativo para smartphones Coccel Mobile. O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado para solicitar serviços, consultar faturas e consumo, informar sobre necessidade de manutenção na iluminação pública, entre outras opções. Baixe já o aplicativo Coccel Mobile, fácil como acender a luz. Aviso Coccel. A companhia campo-larguense de energia Coccel lançou o aplicativo para smartphones Coccel Mobile. O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado para solicitar serviços, consultar faturas e consumo, informar sobre necessidade de manutenção na iluminação pública, entre outras opções. Baixe já o aplicativo Coccel Mobile, fácil como acender a luz. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Energia Segura é uma campanha da Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando com a Miriam Gonçalves, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, também advogada, o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, e o nosso convidado João Campos, integrante do setor de educação do MST Paraná. Eu queria contar aqui que o MST ele está organizado em 24 estados brasileiros, nas 5 regiões do país. Hoje são mais de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta. Eu vou pedir para o João depois detalhar melhor um pouco esse número. E é uma organização muito bem estabelecida e funcional. São várias frentes de atuação. Tem a frente claro, do plantio, da colheita, mas também da cultura, da educação. E falando da educação, aproveitando que é a área de atuação do João Campos, eu queria falar um pouco do programa responsável pela formação dos camponeses na alfabetização, da alfabetização até o ensino superior, que é o Pronera. João, explica para a gente o que é esse programa. Muito bem. Então, o Pronera é um programa de educação na reforma agrária que nasceu lá em 1998, criado aí no marco do governo Fernando Henrique, né? Foi uma grande luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e também de outros sujeitos do campo. Então, o Pronera, nesses 20 anos que ele existiu, ele se transformou num dos maiores programas de educação nas áreas de reforma agrária, chegando aí a formar em vários níveis, né? Tanto na educação de jovens e adultos, na graduação, na pós-graduação, a quase 200 mil sujeitos, né, das áreas de reforma agrária. Então, foi um grande programa, teve uma importância fundamental e que agora
durante o carnaval, aí o Bolsonaro emite um decreto que não, remodelando a estrutura do INCRA, e não trata nessa remodelação da estrutura do INCRA sobre a coordenação da educação do campo e cidadania, onde estava esse programa abrigado. Então hoje o programa não tem aonde existir na estrutura do INCRA, que vai para a estrutura do Ministério da Agricultura. Então o programa não tem coordenação, não tem alguém responsável por esse programa no mapa, no Ministério da Agricultura e Pecuária. E a grande pergunta que tem se feito em nível nacional é qual vai ser o destino do Pronera, do programa. Se ele vai continuar existindo. Tem várias turmas que estão em andamento no Brasil inteiro, aproximadamente 50 turmas estão em andamento, conveniadas entre o INCRA, né, por meio do Pronera, com as universidades federais, estaduais. E o que vai ser desses convênios? Quem vai gerir esses convênios? Então a gente está se perguntando, já tivemos várias manifestações de repúdio a esse decreto do governo federal, dizendo que um programa, pela sua importância que tem, por beneficiar tanta gente como ele beneficia, não pode ser extinto, até porque ele se transformou numa política nacional. Ali em 2009, 2010, ele é transformado numa política de educação na reforma agrária. Então ele não pode ser extinto por um decreto do governo federal. Mas não tendo lugar na estrutura organizativa do INCRA ou do Ministério da Agricultura, qual que vai ser então o responsável pelo Pronera? Então o governo está precisando... Você não corta a flor, mas você deixa ela murchar sem água. Exatamente. É mais ou menos isso, né? E a gente tem entendido que a perspectiva desse governo, desde o início, que ele é contra a reforma agrária, que ele é contra a luta dos povos tradicionais, e ele é contra esse programa. Então, a luta tem sido de resistência, né? Como é que nós garantimos que esse programa, só porque ele não é bem quisto, que ele não é bem querido por um governo de turno, mas que ele não acabe, que ele tem uma importância, que tem formado muita gente e que a gente quer que ele continue formando, porque há uma grande demanda de formação e educação nas áreas de reforma agrária, no campo brasileiro, que historicamente esteve ausente das políticas educacionais. Nós temos a maior parte da população, né, o maior índice de analfabetismo da população adulta brasileira está nas áreas rurais, está no campo brasileiro. Então, há um grande déficit ainda das políticas educacionais para que os camponeses e camponesas estejam em pé de igualdade com a população urbana, por exemplo. O camponês, muitos deles, não tenho dúvida, está presente em vários depoimentos, assim como a minha própria experiência, acessou a universidade a partir do Pronera. Eu, da minha família, fui um dos primeiros a graduar-se na universidade, vi o programa de educação na reforma agrária, no curso de pedagogia da terra aqui do Paraná, em 2004. E não é só a minha experiência, é a experiência de vários camponeses e camponesas que também, pela primeira vez, ingressaram na universidade, conseguiram fazer a graduação, depois fizeram uma especialização. Então, esse programa tem uma importância fundamental e ele deve seguir existindo, mas precisa aí do empenho, da resistência das organizações camponesas, beneficiárias desse programa, e lutar para que esse governo não cometa, né, essa atrocidade que é acabar com o Pronera. Então essa é a luta de resistência agora. No carnaval, né, Miriam? Bom, se me permite, João, eu acho que além da parte da fundamentação e do crescimento do cidadão, o movimento é um movimento de trabalhadores. São trabalhadores. A mim... Trabalhadoras. E trabalhadoras. Trabalhadores e trabalhadoras, sem dúvida. E ele, a mim é muito caro porque faz parte da minha formação. Minha formação como caráter, assim. Eu tive oportunidade, eu não faço parte do movimento. Eu sou um simpatizante do movimento, sou um amante do movimento. Sou grato ao movimento por tudo que o movimento fez por mim. Eu conheci o movimento com 19 anos, quando saí da faculdade para ir assentar lá em Nova Cantu, quando estava ali contando aqui. Passei por lá algum tempo, depois fui viver a realidade dentro da vigília, fui ver lá no sertão também, e as diferentes realidades que tem os diferentes assentamentos no Brasil afora, né? Lá no interior da Paraíba, eu conheci o MST com um antropólogo, com um sociólogo, com uma série de médicos, e a população
E a população tem só amor e carinho por essa gente que tanto dá a seu povo. Então, às vezes, as notícias que chegam aqui ao Sul Maravilha, né, como eles chamam, são só desses que obedecem os donos do poder. Um deles é o presidente da República. Toda essa parte de resistência que você falava, João, é porque ele obedece os donos do poder. Esses donos do poder não querem, né, que o trabalhador tenha esse acréscimo, essa ascensão. Só que é inevitável, né? O coração e o germe da revolta do trabalhador é inevitável. Eu queria voltar um pouquinho a perguntar algumas coisas sobre o Pronera. Você está falando em agricultores e em movimento do Sem Terra, mas o Pronera não é só dedicado a eles, né? Tem os quilombolas também, os indígenas. E nós tivemos uma formatura aqui no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, belíssima, né? Há uma política nacional, sem dúvida, e o reitor, né, o Ricardo Marcelo, também é uma pessoa que tem lutado, né, e aprofundado, defendido esse movimento. E realmente teve uma formatura belíssima esse ano que passou. Você estava lá? Não estava. Oh, que pena. Salve Fidel Herculino, nosso grande amigo que estava formado nessa... Meu grande amigo Fidel, você que está escutando a gente aí, tenho certeza. Aliás, tem aí o Rubens Bordinhão, o Gibran Mendes, a Ana Júlia, o Wilson Ramos Filho, que vai ser o nosso próximo convidado aqui a semana que vem, aí ele está aqui conversando, terça, né, na terça-feira. A Luciane Silva, o Ricardo Mendonça, enfim, muita gente aí ouvindo a gente, bacanérrimo a participação. E aí também lembrando, né, Mariane, que dá para participar tanto pela rádio aqui, pelo Facebook da rádio, também como no Defesa da Classe Trabalhadora, o Declatra, no Instagram também. E depois, no final da participação, a gente sempre deixa ali o resumo do que foi para as pessoas entenderem. Voltando, João, você tem mais alguma coisa, tem números, tem coisas para dizer para a gente sobre o Pronera, que é hoje a nossa dedicação aqui no programa? Então, sobre o Pronera, né, então, mais ou menos é isso que eu já afirmei, é um programa que tem tido uma importância e formado muita gente em nível de Brasil, e tem formado em diversas áreas. Há uma compreensão, né, de que o movimento ou de que os beneficiários da reforma agrária têm que lutar só pela terra, né, mas o MST, desde a sua origem, tem entendido que a luta pela terra é uma luta básica do movimento, né, a conquista da terra é uma das principais bandeiras do movimento, mas não é a única bandeira de luta. Então, é fundamental que tenhamos aí agrônomos, que tenhamos pedagogos para atuarem nas escolas das áreas de reforma agrária, que tenhamos enfermeiros e enfermeiras que possam atuar no setor de saúde, nas comunidades camponesas, e também advogados. Nós tivemos um questionamento aqui na Universidade Federal de alguns setores da sociedade rural, dos ruralistas ligados ao agronegócio, de por que os Sem Terra querem um curso de direito. Né? Se a área é da agricultura, enfim, por que o direito? Né? E aí temos que explicar que o campo também tem esse direito. Os camponeses têm direito a se formarem advogados na universidade. É uma bandeira da educação que a gente tem defendido, não só numa área, né? Não podemos só nos dedicar, e há uma tendência agora com relação ao Pronera, de que o Pronera só financia cursos na área agropecuária, formar técnicos, agrônomos. Esses são importantes para quem vive no campo, para quem é assentado da reforma agrária. Mas formar professor também é importante. A gente defende essa importância de que temos pedagogos, enfermeiros, advogados dos camponeses, beneficiários da reforma agrária, para que possam atuar nessas áreas, porque elas são fundamentais. O campo não é um lugar onde só discute agroecologia. É um meio onde estão as relações humanas, como qualquer espaço da sociedade. Por isso a importância. E como é que entra a Escola Nacional Florestan Fernandes, né, nesse conjunto aí de formação do movimento? Muito bem. O MST também, desde sua origem, tem se colocado o desafio de formar a sua militância, de formar politicamente as pessoas para compreenderem a sociedade em que estão inseridas, compreender o contexto de luta pela reforma agrária, conhecer o contexto em que vive na sociedade brasileira e as suas perspectivas de transformação. A Escola Nacional Florestan Fernandes, criada aí de 2000 a 2005,
ela é uma escola de formação política e tem esse caráter de formar militância do movimento, mas também foi projetada para relação do MST com outras organizações em nível nacional e em nível internacional. Então, a Escola Nacional Florestan Fernandes hoje é uma grande escola de formação política que faz essa relação com a América Latina, em Com nível quais internacional. outras, com sindicatos, quais outros movimentos? Com sindicatos, movimentos sociais, movimentos étnicos, movimentos da diversidade. Então, com todo tipo de movimentos sociais de caráter popular, a Escola Nacional Florestan Fernandes tem abrigado cursos que dão conta de formar nessa perspectiva. Então, é curso de formação política da teoria latino-americana para compreender o nosso continente, que na maioria dos programas escolares ou na formação do povo brasileiro não é tratado. Então, tem um curso na Escola Nacional Florestan Fernandes que é para compreender a América Latina, quem são os nossos vizinhos. Inclusive, o idioma oficial no curso é o espanhol, porque nós vivemos aqui, só pouquíssimos países, ou só nós, Brasil, falamos português na América Latina, a gente não compreende espanhol dos nossos vizinhos. Então, o curso é realizado em espanhol. Também temos um outro curso na Florestan Fernandes, que é uma teoria política, mas para compreender a América Latina, e é feito em inglês. Então, é um curso de teoria política para movimentos da América Latina, da América do Norte, da América Central, para dialogar sobre como a classe trabalhadora tem se organizado ao longo da história para defender as suas bandeiras, suas pautas. O que me impressiona na escola, eu já estive algumas vezes, é a profundidade com que se é discutido. Quando você fala assim, formação política, dá a impressão que é um cursinho, que é uma coisa muito superficial, que você vai lá. Não. Ela tem profundidade, são professores, são pessoas que vão fazer intervenção fantásticas, de muita formação mesmo. Eu fico realmente impressionada, e impressionada também como foi construída, né? Porque as pessoas ficam pensando assim, de onde saiu o dinheiro para construir isso? E a gente tem aí, por exemplo, José Saramago, o Sebastião Salgado, que ajudou muito na construção, fotógrafo famoso brasileiro, né? Músicas do Chico Buarque também, o que rendeu o rendimento dessas músicas foram dedicadas para a construção. Isso mesmo, foi um processo de solidariedade, a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes, e ela segue até hoje nessa proposta de ser uma escola que se mantém a partir da solidariedade dos nossos amigos, né, que muitos vão lá dar aula, né, eu fiz um curso lá de 4 meses com os melhores professores que a gente tem na área das ciências sociais no Brasil, então que vão contribuir de distintos lugares na Florestan Fernandes. E tem curiosidades aqui também, né? Já passaram mais de 24 mil alunos pela escola, 500 professores voluntários, e ela possui uma biblioteca com mais de 40 mil livros doados, 3 salas de aula, um auditório e 2 anfiteatros. Essa escola, para quem não conhece, fica em Guararema. É uma grande escola da classe trabalhadora brasileira e também é um patrimônio, eu acho que é um patrimônio da classe trabalhadora brasileira, né? É importantíssimo. Pena que a gente não consegue ter isso no Brasil inteiro, né? Em todas as regiões do país. A gente vai seguir essa conversa no próximo bloco com a Miriam Gonçalves, também o João Campos e o Felipe Mongrel. Convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco. Mais um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Alô, ouvintes da Rádio Cultura. Aqui Adriano Sátiro, compositor. Estou aqui na programação com vocês. Você sabia que o rádio ainda é o meio de comunicação com maior alcance? Grave seu comercial aqui mesmo na Rádio Cultura de Curitiba. Ligue para 3013-3280 ou escreva um e-mail para comercial@cultura930.com.br. Anuncie na Cultura.
A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campolarguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 16 de março, das 9 às 12 horas, nas ruas Quintino Bocaiúva, João Pessoa, Monsenhor Aloísio Domanski, Manuel Ribas e Subestação de Enologia, no bairro Centro. Dia 16 de março, das 13 às 17 horas, na Estrada da Palmeirinha. Dia 18 de março, das 10 às 16 horas, nas ruas das Acácias, João Cavalli e Águas Marinhas, no bairro Jardim das Acácias. Mais informações no site www.cosel.com.br ou aplicativo Cosel Mobile. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Ao plantar uma árvore, procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando for preciso fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem perto dos fios da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Energia Segura é uma campanha da Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. 12h42. Você está ouvindo Cultura Revista. A classe roceira e a classe operária ansiosas esperam a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária. Saindo projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje conversando com a Miriam Gonçalves, Felipe Mongruel e João Campos, integrante do setor de educação do MST Paraná. Como a música, como a cultura sempre vem para trazer à tona as pautas, as temáticas, para que a gente pense realmente sobre cada um dos fatos que acontecem no nosso país. A trilha sonora de hoje é a Grande Esperança, Chico Rei e Paraná. Ganhando um salário que sobe depois que tudo subiu. Pensando também que a cultura é uma das frentes de atuação do movimento, é uma das bandeiras que o MST defende. A educação e o acesso à cultura, conhecimento, a valorização dos saberes populares, a condição fundamental para a realização dos brasileiros como seres humanos plenos, com dignidade e altivez. Com trilha sonora, eu quero seguir a conversa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são as pessoas que estão no movimento hoje. Eu vou me adiantar aqui, com licença, João, para dizer que o que rege o movimento dos trabalhadores sem terra é o movimento acolhedor. É o movimento acolhedor e de acolhimento mesmo. Se a disciplina, se a formação, se a responsabilidade, se a organização, se a militância, tudo isso está imbuído, está concentrado dentro do ambiente extremamente acolhedor. Eu tenho alguma experiência no assentamento Emiliano Zapata, Ponta Grossa, e tenho também no Maria Rosa, em Castro. E me lembro, e inclusive quero mandar um abraço para a Dona Maria, que está nos ouvindo lá em Castro, que quando ela foi para o MST, ela morava na cidade, passou muito tempo, muitas décadas na cidade. Quando ela foi para lá, na hora da dissolução ali da sua relação, ela tinha apenas uma porca.
A única coisa que ela tinha é uma porca. E ela foi para o MST com aquela porca e ela ganhou aquele pedaço de terra que por enquanto ainda não tinha luz nem saneamento básico. Tudo foi se construindo, tudo foi indo e hoje ela faz parte do movimento. Está muito bem casada hoje com o seu Chiquinho, que também receba meu abraço aqui. Então, são passagens da vida que nós conhecemos, João, que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso coração. É muito importante tudo isso. Queria que você falasse um pouco também, se você puder. Importante, Magal, importante essa questão, porque na sociedade há um preconceito contra o movimento. E essa pergunta é fundamental, porque quem mora nos assentamentos, nos acampamentos do MST, eu diria assim, pegando um pouco a perspectiva de um teórico espanhol que mora no Brasil, né, de dizer a primeira coisa: quem mora nos assentamentos, nos acampamentos do MST são pessoas, são seres humanos com direito. Acho que a sociedade primeiro tem que reconhecer isso. E quem mora aí é a diversidade da população brasileira. São crianças, são jovens, adultos, idosos. A diversidade que a gente tem em todo o povo brasileiro é que está aí. São gente que estão lá lutando pelo direito de acesso à terra, ter um lugar para trabalhar, ter a possibilidade de construir a vida em um local, né, e não ter a incerteza, por exemplo, de muitas famílias que tem no Brasil de morar de arrendatário, de não saber quando o patrão vai lhe demitir e ela vai ficar sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar. Então a luta dos sem terra é por esse direito de acesso à terra, para ter um lugar para construir a vida. E entendendo que esse é um direito, deveria ser pelo menos um direito básico de toda pessoa, de todo ser humano. É um direito descumprido, mas é. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um grande preconceito em relação ao MST, né? Eu acho que isso também é difundido muito desde os ruralistas ou do nosso sistema, a vida inteira de concentração de terras, né, rurais, mesmo de terras urbanas, né? E há um preconceito. Eu me lembro que há épocas aí diziam assim: você que tem um apartamento de 3 quartos, falavam muito em relação ao PT, né? Cuidado que o MST vai ocupar um deles e tal. E um dos preconceitos que existe, se você puder falar ou alguém puder falar, é de que tem pessoas que vão para lá, conseguem o seu pedaço de terra e aí vendem esse pedaço de terra e saem de lá e vão conseguir em outro lugar um pedaço de terra para vender de novo, e assim eles vão lucrando, vamos dizer, com a reforma agrária. Com a reforma agrária e com o MST. Você pode falar alguma coisa sobre isso, por favor? Magal, quer falar alguma coisa? Eu posso falar sim. Eu queria só reafirmar e assinar embaixo o que a Miriam falou, né? O preconceito é o que mais move, principalmente no Sul. Como eu disse em outrora, né, no Sul é impressionante como chega a informação descabida e equivocada a respeito do movimento dos trabalhadores sem terra. Muito pela relação colonialista, patriarcal que tem aqui no Sul, de grandes partes, grandes espaços de terra, né, grandes latifúndios, né, que faz com que se alimente essa cultura desinformada, mentirosa, equivocada a respeito do movimento dos trabalhadores sem terra. Mas fala, João, sobre... Acho que é importante a questão, Miriam, e sobre esses problemas de venda de lotes na reforma agrária, é um fato que existe nos assentamentos do MST e que a organização, o MST enquanto organização, se opõe radicalmente. Inclusive, nós discutimos uma nova forma de titulação, porque muitas vezes é problema do INCRA também, porque desestruturado, sucateado como é o INCRA, não consegue ter o controle de quem foi assentado, por exemplo, porque uma vez a pessoa cadastrada como beneficiária da reforma agrária, ela não vai ganhar outro lote logo ali na frente. Então não há esse mercado de venda de lote e a pessoa vai tirando vantagem a cada vez que vende um lote. O INCRA tem um controle de quem foi assentado e uma vez assentado ele não vai ser assentado outra vez. Nós, enquanto movimento, defendemos uma titulação em que a pessoa não se torna proprietária privada do lote da reforma agrária. O MST defende uma titulação de concessão real de uso, que é o quê? A pessoa vai ter o direito de usufruir do pedaço de terra que ela foi assentada
o tempo que ela quiser e ainda passar para os seus herdeiros. No entanto, se um dia ela não quiser mais trabalhar na roça, não está contente com o que construiu nesse lote, ou ela pode trocar com outro assentado em outro lugar, que o INCRA reconhece essa possibilidade, ou simplesmente dizer para o INCRA, não quero mais trabalhar na minha propriedade, no meu lote, eu quero que vocês venham aqui e avaliem as benfeitorias que eu construí durante esse tempo que eu trabalhei aqui, me indenizem e podem passar o lote para outra família. Esse é o modelo de titulação que o MST defende hoje. Só que há uma grande oposição hoje dos ruralistas, do INCRA, do governo federal, que tem proposto outra forma de titulação. É exatamente dar um título em que aquele camponês assentado, ou a camponesa assentada, vai poder ser proprietário privado daquele lote e vai poder vender para quem ela quiser. E nós sabemos que pela falta de políticas públicas que venham atender outras necessidades dos camponeses, mesmo assentados, enfim, de educação, de saúde, de cultura, nas outras dimensões da vida dos camponeses, vai fazer com que a falta dessas políticas, muitos camponeses e camponesas acabem vendendo o lote mesmo. E vão vender para quem? Vão vender para o fazendeiro, que tem grana para comprar. Vão vender para o produtor de soja. Enfim, e para quem está ali ao lado do assentamento, pressionando para que essa terra volte a ser fazenda outra vez. Mas o importante, João, nisso que você coloca claramente, era isso que eu queria oportunizar, é que isso fere a política do MST. O MST é contra isso. Acontece, como você diz. Mas, primeiro, isso é um percentual muito pequeno, e que o MST é contra essa venda de terra, né? Eu tive a oportunidade também de estar em alguns assentamentos e eu fico impressionada que não é só a terra que está ali, existe ainda toda uma comunidade em volta disso, que se reúne para discutir os problemas, que se reúne, enfim, para festas, que eles criam em torno dessas pequenas propriedades ou dessas pequenas áreas toda uma comunidade que, como você diz, tenta, Mariane, aí dar conta da inexistência da política pública para essas pessoas. Sim. Exatamente, nessa questão que eu queria tratar, assim, porque, por exemplo, o Pronera é um dos programas que trata da educação, mas de quantas outras mais políticas públicas são necessárias para atender as pessoas? Né, não, a gente tá pensando. Exato, Maria. E outra coisa, a falta de educação, de informação, leva a acontecer tudo isso. Porque, primeiro, João, se me permite, é necessário a gente dividir que ocupação é uma coisa, assentamento é outra. Primeiro tem que passar pelo processo de ocupação para depois virar assentado, e aí no regime cooperativista que vive aquele assentamento é que vai poder se submeter às regulações que o INCRA faz. É assim que acontece. E a desinformação, ela é tão grande que não gera só preconceito, a desinformação mata. A desinformação mata. E o crime no campo vem muito da desinformação e da falta de educação. Essa mesma história que eu lhe contava a respeito da Dona Maria, quando foi para lá, ela tinha 2 filhos. E um dos filhos saiu para tomar um guaraná, para sair numa festa, numa matinê, Camila. De tarde, domingo de tarde. E numa briga, por causa de um bolo, o filho dela foi assassinado, porque era do MST. Sabe, é um crime, os crimes mais comuns, porque não chega, parece que o poder público não chega, restringe, afasta, coloca de lado, marginaliza, separa as populações. É isso que dói. Para quem nos ouve, Magal, traz para a gente aquele número que a gente falava nos bastidores anteriormente, que a gente hoje está falando de 350 mil famílias assentadas, mas o movimento em si engloba muito mais pessoas. João, Magal, podem... O movimento que só cresce, esses números só crescem, eles mudam toda hora. Eu, quando estava no interior da Paraíba, numa cidade chamada Sobrado, também pelo MST, o número que tinha era de mais de 1,5 milhão de inscritos. Né, de pessoas inscritas no movimento. 350 mil famílias assentadas não quer dizer todas as pessoas que participam. E tudo isso que faz dele o maior movimento de trabalhadores sem terra, eu ouso dizer que do mundo, não só da América Latina.
E é um movimento de contando por família, então o número vai saltar mesmo quando for calcular o número de pessoas, porque tem famílias de 4, 5, 6 pessoas, enfim, mais. Então o número cresce, né? Falando em políticas públicas, Mariana, me veja uma coisa. No Minha Casa Minha Vida, é aprovado pela Caixa, né? O financiamento vem da Caixa, só que o poder público municipal tem que fornecer, além da parte do terreno, toda uma infraestrutura. Então, por exemplo, não basta ter o terreno, tem que ter ali acesso, iluminação, previsão de posto de saúde, previsão de creche e tudo mais, para que possa ser concedido o terreno e ser construídos os conjuntos habitacionais. Quer dizer, uma política um pouco mais elaborada, o que não acontece nos assentamentos. Você vê aí assentamentos que um posto de saúde muito distante, nem diria um posto de saúde, vamos dizer um atendimento médico no local, ou ainda que de tempos em tempos não existe. A escola muitas vezes é muito distante. E isso certamente dificulta, como você havia dito, João, a permanência da pessoa lá. Hoje, o campo já é difícil a pessoa ficar no campo, porque é uma vida, vamos falar, é uma vida dura, uma vida de intempéries, o sol, chuva, trabalho duro, né? Não é uma vida que a pessoa vai lá para ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro com isso é ruralista, né? Os grandes cooperativados e tal. Então, a permanência do agricultor, a permanência dos trabalhadores, trabalhadoras no interior, na agricultura, é muito difícil. Numa situação como essa, é mais difícil ainda, né? Sim, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão, Miriam, e principalmente dizer que esse governo tem se declarado um governo inimigo das políticas públicas, não só no campo, no nível geral, as políticas que atendem a população no nível básico de saúde, educação e outras políticas importantes para a qualidade de vida do povo brasileiro, né? Vejamos aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, enfim. E é um governo que tem, inclusive, se colocado como inimigo da reforma agrária, impedindo, inclusive, a luta por reforma agrária. Hoje, no Paraná, nós temos uma vigília que está aí caminhando para os 3 meses de resistência para se contrapor ao sistemático despejo das famílias acampadas que nós temos no Paraná, que estão aí, algumas há mais de 20 anos, 10 anos acampadas, lutando pelo direito de acesso à terra, para ter um lugar para construir a vida, para produzir e produzir alimento sadio para oferecer à população. Então nós temos várias famílias, mais de 70 acampamentos no Paraná, que estão nessa situação ameaçados de despejo hoje, que o governo federal não tem se importado com os conflitos que têm ocorrido nesse meio. Então, no ano passado foram 9 despejos de acampamentos, muitos deles muito violentos, né? Só o fato de despejar as famílias que estão numa área, construindo a vida, produzindo, é uma ação muito violenta. Além do modus operandi que tem a polícia militar quando é convocada para essas ações, que comete várias violências e excessos, né? E nós esperamos que no Paraná o governo Ratinho tem a sensibilidade de cessar os despejos e atender a pauta dos agricultores que estão lutando aí pelo direito de ter acesso à terra, para ter um lugar para morar, para construir, ter uma escola para os filhos estudar, despejar as famílias que estão acampadas isso hoje no Paraná. Isso é uma esperança ou uma reivindicação? Porque para mim está mais para reivindicação. Isso é uma reivindicação. Vamos aproveitar, já que ele está escutando a gente aqui agora ao vivo. Esperança não, infelizmente. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Queria passar já para as considerações finais, a gente tem 1 minutinho. Então, rapidamente, nós temos um próximo programa aí com o Xixo Wilson Ramos Filho, que vai falar do golpe que o Brasil sofreu em 2016. E dizer, primeiro, agradecer muito o João, um abraço para todos os telespectadores, telespectadoras, e dizer que nós faremos um programa sobre a criminalização do MST, inteirinho dedicado à criminalização do MST. Muito obrigada, Miriam, mais uma vez. Obrigada, João. Muito obrigado a vocês aqui pelo espaço e esperamos aí que a luta pela reforma agrária, pela terra, não seja tratada como um caso de polícia, sim como uma necessidade social.
Isso aí. Obrigada, Magal. Pátria Livre, venceremos. A todos os companheiros do MST, muito obrigado. E a nossa audiência chegou lá no assentamento Santa Rita, Catanduva, Santa Catarina. O Nelsinho dos Anjos parabeniza, diz que é do assentamento e diz que é isso mesmo que acontece por lá também. Nelsinho, obrigada pela sua audiência. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais e pela frequência M930. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Agradeço a sua companhia e sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã.